Falou, galera Viés, hoje a nossa aula é um assunto muito importante. Vamos falar sobre o escravismo no Brasil e o início da imigração. Para a gente entender o escravismo no Brasil, a gente tem que perceber como esses escravos chegaram ao Brasil, né? Ou seja, lá na África já havia brigas tribais, né, entre eles mesmos, né, e que quando uma tribo era vencida, ela era escravizada. Só que tem um detalhe, lá, aquela tribo escravizada, muitas eram incorporadas à tribo vencedora, né? E lá, a visão de escravidão era muito diferente. Entretanto, quando os colonizadores europeus chegaram lá, né, começaram a comercializar, a comprar os escravos, aí já vendiam os escravos que eles ganhavam na guerra, né, que eles conquistavam de outras tribos e passavam a comercializar com os europeus, né? Como era esse escravo? O que eles ganhavam em troca? Primeiro foi a questão do tabaco, né, do açúcar, da questão do melaço, da aguardente. Com o tempo, esses europeus, né, os traficantes de escravo, eles começaram a perceber que quando eles levassem arma, essas pessoas que estavam lá, que eles já tinham contato, esses africanos que já tinham contato, que eles compravam os escravos, com armas, eles iam obter muito mais escravo em pouco espaço de tempo. Então, começaram o quê? A comercializar com armas também. E, em pouco espaço de tempo, eles traziam os escravos e voltavam, já tinha aquele monte de escravo de novo aprisionado, né? Na beira das praias, já próprio para ser colocado no navio e trazer para cá, né? Então, olha só, esses escravos, eles vinham conhecido como navio negreiro, né? Ou tumbeiro. Por que tumbeiro? Vem de tumba, porque a maior parte dos escravos, né, chegava a morrer, grande parte deles na viagem. Como morriam? O espaço era muito apertado, trazia-se muito, então uns morriam falta de ar, outros morriam de fome porque não tinham alimentação, né? Outros morriam também com sede e assim por diante. Outros morriam do banzo. O que é o banzo? Quando eles entravam no navio, que eles vinham para o oceano, eles sabiam que jamais eles iam conseguir voltar para a sua terra. Então, aquela melancolia, aquela saudade, a tristeza da terra, fazia com que eles morressem, né? Essa melancolia que eles morriam, era conhecida como banzo, tá? Então, olha só, eles traziam para cá e começaram a migrar desde o século XVI, né, em pequenas quantidades, foi aumentando e a mão de obra foi ingressando nas Américas e no Brasil não foi diferente, né? O Brasil também praticamente foi um dos maiores comerciantes de escravo, só que a nossa primeira mão de obra ela foi a indígena. Cara, olha só, o indígena ele está acostumado a caçar e pescar quando ele tem necessidade, quando ele tem fome. Então, o que vai acontecer? Ele não vai se adequar a esse tipo de trabalho forçado. Aí o que vai acontecer com o indígena? Ele vai fugir, muitos indígenas vão lutar, muitos indígenas vão para o meio da mata porque ele conhece, não vão ser capturados facilmente. Aí eles vão ser chamados de indolentes ou de preguiçosos. Mas, pô, se o cara está acostumado, mano, a trabalhar quando ele quer, a fazer o que ele bem entender, a vida toda dele já é cultural, ele vai trabalhar para os outros e sem ganhar nada? Lógico que não. Então vai haver revoltas indígenas, né? E essas revoltas, o fim da escravidão, ele vai só terminar com o Marquês de Pombal, lá pelo século XVIII, né? Ele vai extinguir a mão de obra indígena. Essa pode ser uma pergunta, né, de vestibular. Quando se extinguiu a mão de obra indígena no Brasil? Foi com o Marquês de Pombal. Não esqueçam disso, que era um cara muito importante de Dom José I. Então, olha só, com o tempo foi passando, né, os índios trabalhando e os negros também migrando para o Brasil, né, através dos navios tumbeiros, e foram o quê? Mesclando a mão de obra. Só que os jesuítas também, quando vieram para o Brasil, que começaram a chegar, eles vieram com o propósito de catequizar os índios também, tornaram o quê? Cristãos. Porque eles diziam que os negros já não tinham condições de ser cristianizados. Por quê? Porque, segundo eles já tinham um ritual, já tinham uma religião, já estava enraizada, e eles não tinham condições mais. Mas os índios sim, os índios podiam ser catequizados. Então, os jesuítas formaram as escolas, né, em algumas províncias, e essa escola, essa educação, era voltada totalmente para a religião, tá certo? Então, isso é muito importante a gente entender que o nosso primeiro trabalho escravo no Brasil foi com
a mão de obra indígena. E com o tempo, ela foi sendo substituída pela mão de obra escrava, do negro vindo da África. Nós temos os trabalhos de alguns negros que se diferenciam, também você tem que entender isso. Cara, olha, é importante vocês saberem de uma coisa, que no Brasil era vergonha o branco trabalhar. Vocês sabiam disso? Para os senhores de engenho, para os senhores que tinham posse, até para quem não tinha, trabalhar para o branco, principalmente para o branco europeu, era uma vergonha. Então, o que eles faziam? Eles tinham seus escravos de ganho. O cara não tinha muita posse, mas ele tinha um escravo que ia o quê? Trabalhar para ele na rua, vender coxinha, vender o que fosse preciso para sustentar o seu patrão. Olha só. E quando o escravo não fazia isso, ele podia alugar o seu escravo, aquele escravo que sabia fazer um serviço de encanação, de alguma torneira, em alguma coisa assim, algum tipo de trabalho, eletricidade, algo assim, desse jeito. O que acontecia? Ele alugava para outro senhor e aquele dinheiro vinha para ele se sustentar. Esses eram os escravos de ganho, que eram muito importantes nesse tempo. E a maioria desses escravos, com o tempo, eles conseguiam comprar a sua liberdade. Então eles passavam a calçar sapato, porque só podia calçar sapato quem era o quê? Forro, livre, né? Que tinha comprado a sua liberdade. E o escravo que não tinha liberdade, que não era livre, ele o quê? Ele não podia jamais usar o quê? Sapato, tá certo? Então, olha só. As condições do escravismo no Brasil, a condição do negro eram as piores. Os caras não aguentavam 10 anos de vida, mano, velho. Era muito escroto. Então, se alimentavam mal, trabalhavam de sol a sol. Isso fazia com que muitos se revoltassem contra isso, né? Se suicidasse, tinha famílias que se suicidavam de forma coletiva, haviam revoltas, queimavam-se plantações, fugiam para os quilombos e assim por diante, né? Até nós falamos vamos falar numa aula mais para frente, a questão dos bandeirantes que iam atrás desses negros fugidos, né? As companhias de apresamento, né, dos bandeirantes para trazer esses negros fugidos, mas eles fugiam porque eles não aguentavam aquela vida lá. Trabalhava muito, se alimentava pouco. Tinha mãe que até abortava o seu filho porque ela não queria que ele nascesse naquela miséria que ela vivia, naquela situação degradante de vida. Então ela provocava o aborto ou até se matava também, tá certo? E essas escravas, muitas delas também eram abusadas. Elas eram levadas para dentro das casas, e dentro das casas elas eram abusadas pelos seus patrões. Muitas tinham filho, esses filhos assim que nasceram vendidos para outras fazendas, né? Ou então se tornavam-se um capataz lá, o cara era filho dele para não vender, para não ficar longe, se tornava-se um senhor do mato, né? Um capataz que fosse tomar conta dos escravos lá, e assim por diante. Então era uma situação muito escrota, muito difícil mesmo, tá? E assim, a mão de obra desses escravos, elas eram diversificadas. Quando eles chegavam, né, nos navios negreiros, que eles vinham para lá, muitos eram para as plantações de cana, outros para os engenhos, né, para refinamento de açúcar, outros iam servir dentro das mucamas, dentro das casas dos senhores. Só que essas pessoas que ficavam lá na parte mais dura do trabalho, elas iam à noite viver na senzala. Senzala era o lugar onde todos os escravos se reuniam à noite para dormir, né? Um lugar frio, um lugar escuro. Quando chovia, muitas vezes alagava lá dentro, porque não tinha uma cobertura, um chão era batido, não era adequado. Então, era muito difícil a vida dos escravos. Por que o homem branco fazia isso com ele? Porque para o branco, o escravo não tinha alma, não tinha vida. Se morreu, morreu. Porque para eles eram peças, passavam-se de objetos de trabalho para o branco, né? Então, eles não tinham uma preocupação com vida e nem a morte deles. Para o branco, o escravo tanto faz, entendeu? Servia apenas para o trabalho. Então, olha só, as ideias iluministas, né, com o tempo, lideranças, né, filhos de senhores mesmo, de engenhos que viajavam para estudar para a Europa, a França e assim por diante, até para Portugal, eles entraram em contato com essas ideias iluministas e eles mesmos traziam e acabavam, através da oralidade, divulgando, né, tudo que se tinha lá para a Europa. Aí, olha só, essas ideias começaram a influenciar muitos idealistas, né, ou abolicionistas, como Alexandre de Lobo, Luiz Gama, João Clapp, né, Castro Alves.
até lideranças maçons como José de Patrocínio e Joaquim Nabuco, né? Essas pessoas idealizaram o fim da escravidão. E detalhe, a Inglaterra também apoiava esse fim da escravidão, porque quando o Brasil tem uma mão de obra escrava, o produto colonial português, ele vai se tornar muito mais barato do que o inglês. Então, logicamente, se há uma concorrência entre mercados, o nosso preço deveria ser a mão de obra escrava mais barata ou de graça, o nosso produto vai ser muito mais barato do que o produto inglês. Então, não tem como a Inglaterra competir com a colônia portuguesa, que é o Brasil. Então, logicamente que a Inglaterra vai querer pressionar o Brasil para abolir a escravidão, né? E assim comprar o seu maquinário, trazer mão de obra de imigrante assalariada e, logicamente, o nosso produto vai se tornar muito mais caro do que o deles. Aí eles vão poder o quê? Adentrar, ganhar a concorrência e assim competir com a gente em superioridade, tá certo? Então, olha só, o tráfico negreiro, a Inglaterra começa a proibir, né? Ela percebe essa situação, que não tem como competir com os nossos produtos, ela começa a criar mecanismo que vai proibir, né, o tráfico negreiro. A primeira lei, a lei Bill Aberdeen, de 1845, ela vai proibir o tráfico no Atlântico. Essa proibição, né, todo navio que for pego no Atlântico com negros sendo traficados, ele vai ser o quê? Preso e vai entrar em julgamento, né? Só que aí os traficantes não vão ligar, eles vão pegar rotas diferentes, vão dar aquele... Dizem que essa lei nem foi muito temida, né, pelos traficantes de escravo. Somente com a lei Eusébio de Queiroz, né, que a Inglaterra vai proibir mesmo, né, o tráfico negreiro, né? O Brasil, essa lei, ela proíbe a entrada de africanos em território brasileiro, né? E esse tráfico negreiro, né, no Brasil, ele vai cair drasticamente e vai se tornar inviável, porque vai se tornar muito caro. O escravo trazido para cá vai se tornar perigoso, né, pelo tráfico no Atlântico, devido à Inglaterra estar interceptando. Então, o escravo vai se tornar uma mão de obra muito cara, né? E a economia no Brasil, nesse período praticamente, girava em torno da mão de obra escrava. Se tornou uma economia escravista, o Brasil. Então, olha só, o Brasil ele vai proibir com a lei Bill Aberdeen, né? Depois a Eusébio de Queiroz vem e consagra, e o Brasil vai ter praticamente, ainda vai existir o tráfico? Vai, mas de maneira bem sucinta, né? Até porque tem pessoas da Inglaterra aqui que fiscalizam, né? Que estão de olho, ver se descobre se tem tráfico. Então o comércio praticamente vai se tornar dentro do Brasil, o tráfico vai se tornar escravo, o tráfico escravo vai se tornar dentro do Brasil. Quem tem muito escravo vai passar a fornecer para outro, vender, e muito caro. Então quem tinha muito escravo aqui, conseguiu com que não morresse muito, né, através dos castigos, vai começar o quê? A vender para outros senhores aqui dentro e vai ganhar muito dinheiro, tá certo? E com o tempo, começa a ser incentivada a imigração, né, a guerra, conflitos de independência em países, guerras civis, aí vai começar a incentivar esses imigrantes europeus vêm para o Brasil, né, vão ser chamados para cá, e essa imigração vem para substituir a mão de obra escrava, com o intuito não só de substituir a mão de obra escrava, como também o branqueamento da população. Olha só, esse hibridismo, né? Ou seja, ele vem com o intuito de, vamos supor, o europeu vem, tem uma relação com o negro ou com o índio, nasce um mulato, um cafuso, e assim por diante, e o que vai acontecer? Com o tempo aquilo vai se branqueando, a ideia é essa, até que o negro, não existe mais negro nenhum, como também a população ficasse o quê? Totalmente branca, né? Era a ideia deles, né? A ideia de trazer o europeu, não só para o trabalho, como também para o branqueamento da população. Aí, beleza. Entre 1847 e 1857, o senador Nicolau Campos Vergueiro, ele impulsiona a mão de obra, né, imigrante na cafeicultura, ou seja, todos os imigrantes que vêm, a maior parte da Itália, né, eles vêm para o Brasil para trabalhar nas plantações de café, até porque eles também tinham algumas técnicas, né, esses europeus já de lá, e para cá eles vinham com o intuito de mudar a vida, melhorar de vida, né, e fugir da guerra e dos conflitos que o seu país estava vivendo. Essa mão de obra, devido aos senhores de engenho, os famosos
proprietários de terra, né? Eles estão acostumados como escravo, eles estão acostumados a mandar, né? Chicotear se não obedecer. Então, essa ideia do imigrante para cá não vai, a princípio, não vai dar muito certo, porque eles estão... O imigrante sabe dos seus direitos, eles são pessoas que têm uma ideia de conhecimento, eles têm um conhecimento muito melhor do que os negros, né, do que os índios, e eles não vão aceitar isso. Então vai haver muitos conflitos, né, entre esses imigrantes e os senhores de engenho, né, esses senhores do café, os cafeicultores e assim por diante. E com o tempo, essa ideia de branqueamento, ela vai começar a tomar corpo, né? Trazer mais imigrantes e assim esses imigrantes tendo relações com outros, com negros, com índios e assim a população ia o quê? Branqueando. Bem, para tentar acelerar esse processo, né? A Inglaterra impulsionando, os abolicionistas lutando, os negros também lutando pela sua liberdade, pela sua liberdade de vida, né, de construir uma família mesmo livre da escravidão. O que vai acontecer? Vão ser criadas, a Inglaterra começa a pressionar o Brasil, o governo brasileiro, para criar o quê? Leis que vão abolindo gradativamente a escravidão. Vem a lei Eusébio de Queiroz, que eu falei, né, que vai proibir o tráfico de escravos no Brasil. Depois vem a lei do ventre livre, em 1871, que a partir dessa data, toda criança que nascesse naquela data, depois dessa lei, seria livre. Só que um detalhe, pode ser que cobre isso também no vestibular. Por quê? A criança nascia ali, mas ela não era livre. Ela tinha que trabalhar até 21 anos para pagar tudo que os patrões fizeram por ela. Ou seja, e depois desses 21 anos, o Estado ainda dava mais um dinheiro para pagar a liberdade dessa criança, né? Ou seja, ela nascia livre, mas tinha que trabalhar até 21 anos a título de indenização para o senhor, e o Estado ainda pagava um dinheiro para ele ainda. Ou seja, 600 mil réis, que era muito dinheiro, né? Isso daí foi mais criado para beneficiar o senhor do que o escravo. Depois vem a lei do sexagenário, né, que o escravo, a partir de 60 anos, 65 anos, ele seria libertado. Cara, o escravo trabalhava a vida todinha, em trabalho penoso. Com 60, 65 anos, ele não tinha mais nada de produção, ele estava lascado, só estava esperando a morte. Então, essa ideia aí foi mais o quê? De se livrar do que não prestava mais, da mão de obra morta. Então, o escravo, o sexagenário, o escravo com 60 anos, ele era libertado, ele ia ser libertado, o Estado ainda pagava um dinheiro para o senhor, né, logicamente, e o cara ia para a rua da amargura, porque não tinha para onde ele ir, que não tinha trabalho para ele, né, ele não tinha onde morar, ele não tinha construído nada. E o que ia acontecer com esse cara? Então, na realidade, a lei do sexagenário, ela foi mais uma manobra para ajudar o patrão, para ajudar o senhor a se livrar do que não prestava mais, tá certo? E, por final, né, será promulgada a Lei Áurea, 13 de maio de 1888. Com essa lei, vai ser abolida totalmente a escravidão no Brasil. E nós temos essa lei, a Sarabia-Cotergipe, né, de 1885, desculpa, que na realidade essa lei ela vai mais com o intuito de beneficiar, né, o patrão, na realidade, né, beneficiar. E essa lei Sarabia-Cotergipe é a mesma lei do sexagenário. Ele pode jogar no Enem, de repente, não a lei do sexagenário, que todo mundo conhece, mas a lei Sarabia-Cotergipe, que foi quem criou a lei. E essa lei, que é a mesma lei do sexagenário, ela vai beneficiar o patrão. Por quê? O escravo velho não produz mais nada, está lascado, está para morrer. Então, é uma maneira de o Estado pagar pela mão de obra, né, como a título de indenização do que o patrão deu para o escravo, e aquele escravo que não serve mais ir para a rua da amargura e morrer depois, porque não tinha para onde ele ir, tá certo? Então a lei Sarabia-Cotergipe é a mesma lei do sexagenário que foi criada, mas com o intuito de beneficiar os senhores, tá certo? E a Lei Áurea vem, a lei maior, assinada pela princesa Isabel. Dom Pedro estava doente, né, muito mal mesmo, e esse praticamente foi o tiro de misericórdia do governo, né, para que a República viesse, o republicano viesse, né, aproveitasse esse enfraquecimento, porque quem ainda apoiava Dom Pedro
Segundo, ainda eram os latifundiários e senhores. Quando ele vai abolir a escravidão, ou seja, ele perde o apoio desses grandes senhores ali de posses de terra, né, esses latifundiários, esses grandes senhores de engenho, ele perde esse apoio, então os republicanos aproveitam esse momento de fragilidade e vão proclamar a República do Brasil, logo em seguida, em 1889, tá certo? Tendo como nosso primeiro presidente da República, né, Marechal Deodoro da Fonseca, que foi o primeiro exemplo de golpe militar no Brasil. Tá certo, galera? Essa é uma aula muito importante, né? Teremos aulas muito mais importantes futuramente, na mesma sequência, tá certo? Se gostou, segue no Instagram, segue nós aí, Equipe Viés, e até a vitória no Enem, se assim Deus o permitir. Beleza?